Oh, aleluia! Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, já nos motivou, já nos instruiu nessa noite, já despertou em nós. Mas, Senhor, nós dedicamos agora esse tempo a recebermos uma instrução por meio da Tua palavra ministrada. Nós queremos entender a Tua vontade acerca de tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração e poder respondermos a Ti, Senhor, de uma maneira afirmativa a tudo aquilo que o Senhor tem para nós no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu estava aqui durante a imersão profética na quarta-feira e Deus me deu o assunto que eu deveria começar a ministrar hoje. Na verdade, nós vamos começar hoje e provavelmente terminar no dia 19. Amém? Então, pelos próximos 3 domingos, se o Espírito Santo não mudar o enredo daqui para lá, ou não houver a necessidade específica dele acerca disso, nós vamos começar a falar sobre um assunto que eu acho que é de suma importância, que é dar respostas a Deus, ou corresponder àquilo que Deus tem para a nossa vida, entender como nós podemos fazer isso, entender coisas que querem nos afastar de darmos uma resposta positiva ao Senhor, entendermos como nos blindar de coisas que querem se levantar para nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Então nós vamos começar a falar isso hoje, e eu quero que você abra seu coração, que você aprenda, que você receba do Senhor, porque, queridos, eu estava ministrando em uma conferência há 1 mês e pouco atrás, tinha alguns irmãos aqui comigo, o pastor Gerson, o irmão Mauro, também estava comigo lá, e é interessante porque a palavra que Deus deu para eu ministrar para os homens naquele lugar, tem muito daquilo que nós vamos ouvir nesses dias, e eu fiquei pensando, Senhor, por quê? E Deus disse para o meu coração, Deus disse, olha, não só é homens que precisam ouvir isso. Não são somente as pessoas que estavam lá naquele evento que precisam ouvir isso. A igreja precisa ser despertada para responder àquilo que eu tenho para a vida dela. Então, diante daquilo que Ele mandou, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e no versículo 1. Mateus capítulo 3, versículo 1. Nós vamos tomar como base Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E a partir daí vamos desenvolvendo aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, nesses dias. Amém? Glória a Deus. Você está pronto? Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Diga gafanhotos, mel silvestre. Diga deserto. Roupa de pele de camelo. Tá. Então saíram até com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Palavras da salvação. Graças a Deus. Então, querido, aleluia. Cadê o mixer? Por favor, mixer, me ajude aqui. Então, a Bíblia fala que naqueles dias João apareceu. E ele começou a pregar. E diz onde João vivia. Diz o que João vestia.
diz o que ele comia e diz a mensagem que ele pregou. E a mensagem que ele pregou, queridos, não era uma mensagem muito trazendo conforto para aquelas pessoas. Era uma mensagem de confronto. A mensagem era: o reino está chegando, porque Jesus vinha apresentar o reino para os judeus. O reino está chegando, portanto, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e se prepararem para receber o reino que ele vem apresentar para vocês. No meio dessa pregação, ele via as pessoas que iam até ele, porque a Bíblia diz que as pessoas iam. Então, mesmo uma pregação dessa, que trazia um certo confronto, despertava nas pessoas o interesse para ouvirem aquilo que João estava pregando e para serem batizados, que representava o arrependimento da sua vida de pecado. Aquele batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo que simbolizava uma morte daquela vida de pecados para uma vida onde eles estavam aguardando a vinda do reino que Jesus vinha trazer para eles. E é interessante porque quando nós olhamos para isso, nós vemos alguém sendo levantado por Deus. E a Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 7, versículo 24. Vê o que a Bíblia diz. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. João era exatamente o oposto de tudo aquilo que pessoas talvez parariam para ouvir naquele tempo. João se vestia de uma forma completamente fora do comum. Fora do que era hábito as pessoas pararem para prestar atenção. E Jesus fala sobre isso. Vocês foram ver o quê? O que vocês esperavam? E ele diz, versículo 26, sim, que saístes a ver? Um profeta? E aí Jesus mesmo responde, sim, e eu vos digo, e muito mais que um profeta apenas. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus cita a mesma coisa que Mateus citou, falando acerca de João, que ele seria aquele que viria preparar o caminho para o Messias. E ele diz mais, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, percebe, queridos, que João Batista, ele se levanta, e ele rompe com alguns costumes ou tradições ou coisas naturais que talvez despertassem nas pessoas o desejo de dar atenção àquilo que ele estava falando. Mas ele fez isso porque Deus o chamou para um propósito. Diga, Deus o chamou. E ele respondeu. Mais uma vez. Então nós começamos a ver agora João dando uma resposta a Deus acerca daquilo que Deus o chamou para fazer. Quando nós vemos Deus chamando o profeta Jonas, ele tinha um propósito para a vida dele. Dentre esse propósito tinha algo que ele precisava fazer. Ele precisava ir até Nínive e pregar a palavra naquela cidade. Mas a resposta que Jonas dá a Deus é uma resposta completamente oposta àquela que João deu. Jonas decidiu não fazer. Você conhece a história, ele sofreu um naufrágio, foi engolido por um peixe. Algo aconteceu e quando ele se arrepende e volta para o caminho correto, ele volta para o centro da vontade de Deus para a vida dele. Ele demorou a dar a resposta que Deus precisava. Isso me mostra que quando Deus nos chama para algo, irmãos, Ele espera que nós possamos corresponder. Essa é a vontade dEle. Amém, mais de nós? Ah, pastor, o senhor está dizendo que qualquer coisa de ruim que aconteça na minha vida é porque eu não estou fazendo a vontade de Deus? Não. Coisas ruins podem acontecer na nossa vida porque estamos no mundo. O mundo jaz do maligno. Mas eu estou dizendo que se nós não entendermos e discernirmos que Deus nos chama para dar respostas à segunda vontade dEle, nós vamos estar distantes do centro da vontade dEle. E distantes do centro da vontade dEle, nós nunca vamos desfrutar da plenitude que Ele tem para a nossa vida. Amém? E é a partir disso que eu quero conversar um pouco com você nessa noite. Olhe para seu vizinho e diga, tu está respondendo a Deus?
Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não está parado. Diga, Deus não está parado. Mais uma vez. Talvez você diga, mas pastor, a gente nem vê tantos milagres acontecendo, então talvez você esteja colocando os olhos no lugar errado. Porque Deus não está parado, Ele está se movendo nesses últimos dias. Coisas extraordinárias estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas. Mas pastor, tem pessoas que eram crentes e morreram. Mas tem pessoas que são crentes e estão se movendo. Tem pessoas que estão crendo e estão sendo curadas. Tem pessoas que estão dando respostas a Deus e fazendo alguma coisa. Diga, Deus não está parado. Deus está em movimento, queridos. Ele não é um monumento, Ele está se movendo na terra. Agora, nós precisamos entender isso e nos movermos também. Repita comigo, diga, a vida dele em mim, a glória dele na minha vida, precisa ser espalhada. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos virar crentes buchudos, espiritualmente. Cheio de conhecimento, como o Roberto falou aqui. Para que estamos recebendo tanto? Se não para tocar e alcançar outras pessoas. É certo que nossa vida vai mudar. É certo que coisas vão acontecer. É certo que nós vamos desfrutar da vontade de Deus na nossa vida. Mas, queridos, não é só isso. Deus está se movendo. E Ele precisa de você. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com Ele. O que é cooperador? Aquele que opera junto. Então, Ele não vai fazer sozinho. Ele vai fazer por meio da minha vida e da tua vida. Ele não vai abrir uma boca do céu e dizer, povo do mundo, aceite Jesus. Não, Ele vai precisar, ele estabeleceu algo. E o que foi que Ele estabeleceu? Igreja, ide. Então, a igreja é quem tem que ir. Não são os anjos que vão fazer. É a igreja. Então, nós precisamos entender, estamos aqui nessa terra com um propósito. Você pode ter qualquer chamado que seja, de médico a engenheiro, de advogado a pastor, de profeta a cantor, a músico, não importa o seu chamado, o seu propósito é levar esse evangelho e alcançar a vida de pessoas. Então Deus está se movendo nesses dias. Procure ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Pessoas estão sendo salvas, milhares de pessoas estão se rendendo ao Senhor. E lugares onde a igreja é perseguida, Deus está levantando missionários. Amém? Nós temos uma igreja começando, sabe onde? Em Dubai, onde é proibido pregar o evangelho. Deus não está parado. Diga, Deus está em movimento. Mas quando a igreja, que somos nós, paramos, a igreja fica estagnada. Se nós, enquanto pessoas, pararmos, a igreja não avança. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Se nós ficarmos parados, a igreja não avança. Sabe que eles, mas pastor, é porque tem muita perseguição. Sempre teve. Mas nesses últimos dias vai ser pior, por isso que você está mais cheio do Espírito. As pessoas dizem assim, não, mas o mundo está sendo preparado para a tribulação, tá? E Jesus está te preparando para o arrebatamento. A característica dos últimos dias para o mundo é egoísmo, amante de si mesmo, esfriamento espiritual, dureza de coração. Mas sabe o que é os últimos dias de crente? Nos últimos dias o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os servos derramarei do meu Espírito nos últimos dias. Então, os últimos dias da igreja é diferente dos últimos dias do mundo. Mas a igreja está no mundo. Tá, mas o mundo não está em nós. Pelo menos não deve estar. Romanos 12 diz, não vos conformeis com o mundo. Quer fazer a vontade de Deus? Seja inconformado. Não inconformado com Deus, inconformado com o mundo. Com as situações. Nós não podemos olhar para uma tragédia como está acontecendo e ficarmos passivos. Indiferentes. Não, nós precisamos nos levantar, irmãos, como igreja. Amém? Diga, eu não posso ficar parado. Sabe, Jesus deu uma ordem para a igreja de Jerusalém. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que foi que a igreja fez quando ele morreu? Ficou em Jerusalém. A igreja cresceu em Jerusalém? Sim, até um certo ponto. Depois disso a igreja não cresceu mais. Até que uma perseguição se levantou por causa da morte de Estevão.
E agora, depois da morte de Estevão, com a perseguição que se levantou, vários cristãos foram dispersos para toda a região. E aí a palavra começou a se espalhar. Mas sabe, Deus não quer, irmãos, que um problema venha para a tua vida para você começar a fazer a vontade dele. Você precisa dar resposta hoje. Pastor, mas eu não sei nem o que fazer. Comece fazendo aquilo que você pode. O que é? Orando, falando a palavra, intercedendo por alguém, sendo útil no corpo de Cristo, se envolvendo com a obra, semeando, evangelizando, servindo na igreja local. É assim que nós começamos a dar respostas a Deus. Diga, eu não posso ficar parado. A ideia judaica é, eu vou olhar para o céu, porque tudo depende de lá. E nós colocamos a dependência de tudo nas mãos de Deus. Mas quando nós entendemos a nossa condição, a nossa posição como filhos de Deus hoje, nós vamos sair dessa condição de achar que é tudo Ele e vamos entender, tem algo que eu preciso fazer. Porque já parou para pensar, por que Ele nos deu poder e autoridade? Vamos lá, ajuda o pregador. Por que Ele nos deu poder e autoridade? Mateus capítulo 28, versículo 18. O que é que a Bíblia diz? Vamos lá. Calma, um de cada vez. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, fique em casa. Esquenta o banco da igreja. Venha todo culto para a igreja. Mas não faça nada. Não, ele disse, portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Ele nos deu a autoridade para fazermos algo com ela. Amém? Então, diga, eu não posso ficar parado. Então, quando entendemos, nós não vamos nos frustrar. Vamos entender que nós somos chamados para fazer. Diga, eu fui chamado para fazer algo. Mas pastor, dá trabalho? Dá. Mas a gente arruma um bocado de trabalho que nem é a vontade de Deus. A gente se ocupa com tanta coisa que não vai produzir frutos nem galardões eternos. E por que a gente não pode se ocupar com a obra de Deus? Mas pastor, é porque já basta o meu trabalho natural. Eu sei. Mas o que seria de você sem o Senhor? Já basta meu trabalho, já basta tudo aquilo que eu faço. Ainda tem que trabalhar para Deus. Não, você não trabalha para Deus, você trabalha com Ele. Eita glória! Sabe qual é a diferença de trabalhar com alguém e trabalhar para alguém? Trabalhar para alguém, você sempre vai ter uma mentalidade de servo. Mas trabalhar com alguém, você tem mentalidade de dono. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender que nós não somos empregados de Deus. Nós somos cooperadores com Ele. E aí se levantar e falar de Jesus em um lugar não vai ser problema. Orar por um enfermo não vai ser um problema. Repreender a doença na vida de alguém não vai ser um problema. Por quê? Ah, mas se não funcionar. E se funcionar? Ah, pastor, mas quem aqui conhece Todd White? Ele vai estar conosco daqui a alguns dias. Você crê? Eu gostei do amém do irmão, eu creio. E é interessante porque Todd White diz algo interessante. Ele diz, olha, eu precisei orar muitas e muitas vezes pela primeira pessoa para poder ela ser curada. Agora, se ele tivesse desistido na primeira, o problema é que nós queremos nos mover por aquilo que vemos ou sentimos. E Deus está nos dizendo, eu te levantei para você se mover pela minha palavra, debaixo da minha unção. Não é de uma forma natural, não é segundo o teu conhecimento natural. Na verdade, Ele diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Ele é poderoso para fazer por meio de nós e apesar de nós. Ele diz, aquele que é poderoso para fazer. Diga, Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Diga, o poder dele é suficiente
Então, nós vamos entender que fomos chamados para fazer algo. Para vivermos um propósito. Diga, eu sou um propósito vivo. Mais uma vez. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente vai desenvolver, a gente vai crescer, a gente vai expandir. Tinha uma palavra que eu gostava muito de usar, eu dizia, nós vamos ser esticados. Sabia que Deus está te esticando nesses dias? Ele está te tirando da zona de conforto. Ele está nos colocando em movimento mais rápido. Porque, querido, na zona de conforto não tem muita mudança não. Sabia que para fazer a vontade de Deus para a tua vida, muitas vezes você vai ter que tomar decisões que tua carne não quer? Na verdade, sempre a carne não vai querer. Porque às vezes Deus vai levantar para você e vai dizer, olha, vai lá na rua tal. Sabe, irmão, tinha um homem chamado Ananias orando em casa. Deus aparece para ele numa visão. E diz assim, Ananias, vai lá na rua tal, na casa de fulano tal. Lá tem um homem orando chamado Saulo. E na hora que Deus fala com ele, sabe o que ele diz? A resposta dele para Deus, Senhor, esse homem persegue a igreja. É para eu ir lá orar por ele, para que ele recupere a vista? Para ele ser cheio do Espírito? Que loucura! Você pode estar um dia orando em casa, Deus te dizer, agora Deus só fala com quem busca. Se a gente não ora, não busca, não lê, não congrega, não se enche da palavra, vai querer que Deus guie a gente? Vai não, irmão, não vai guiar não. Ele está lá pronto para falar, mas a gente precisa estar pronto para ouvir. Ah, eu quero. Então, meu irmão, se coloque na condição. Para que aquilo que Deus falar conosco, nós possamos entender e discernir e agir rapidamente. E aí quando aquele homem, né, argumenta com Deus, Deus argumenta de novo com eles. Olha, não, ele foi escolhido por mim, eu vou levar ele para fazer isso vai acontecer isso. Ele se levanta e vai. Se Deus te mandar ir naquele lugar que você não gosta, você vai? Se Deus mandar você para pregar para aquela pessoa que você sabe que fala mal de você, o que é que você faz? Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos, tá? Mais detalhadamente dessas questões, mas a gente precisa entender, irmãos, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Às vezes a gente está tão cheio de si, que está vazio de Deus. Deus dizendo, ore, e a gente dizendo, eu quero que se exploda. Amém ou é de nós? Então diga, eu preciso viver o propósito de Deus. Crescer. Quando nós estamos dando respostas a Deus, nós não vamos perder tempo competindo. Aleluia. Mas esse assunto da administração domingo que vem. Nós não vamos perder tempo competindo, nos comparando. Porque você não pode comparar a sua carreira com a carreira de ninguém. Cada um tem uma carreira que Deus propôs. Ministramos aqui alguns dias em cima de Hebreus capítulo 12. Correndo a carreira que te está proposta. Não diz que ele propôs para todos igual. Ele diz que para cada um ele deu uma carreira. Então, se a gente perder tempo olhando para quem está fazendo, a gente não vai fazer nada. É melhor você parar de perder tempo falando de quem está fazendo e começar a fazer também. É melhor a gente parar de estar criticando fulano, cicrano, enquanto isso a gente fica parado. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que aquele departamento, aquela igreja, aquele trabalho, aquela empresa cresce tanto? Princípios da palavra. Vamos ocupar o nosso tempo com aquilo que interessa, irmãos. Ah, mas estão falando de mim, não tem problema. Ah, mas estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, irmão, ame as pessoas. A gente não pode perder tempo com isso. Seja prático. Seja bem resolvido nas suas emoções. Seja bem resolvido nisso, porque Deus, irmãos, vamos chegar. Sabe que vai ter um dia que a gente vai estar diante dele? Vem cá, pastor Inaldo, você gosta de chamar o povo? Vem aqui agora. Fica aqui. Fica aqui. Eu vou te dar uma moralzinha, eu vou dizer que você é Jesus. Né? Gostou? Está empolgado, né? E aí, irmãos, o arrebatamento vai acontecer.
Amém? Você vai ser arrebatado? Você vai ficar feliz? Não, vamos subir felizes, amém? Mas nós vamos subir felizes, vamos estar diante de Jesus no tribunal de Cristo. E quando a gente ouve tribunal de Cristo, a gente pensa que tribunal é um lugar para juízo, para coisa ruim. Mas no grego é bema. E bema é plataforma da recompensa. Ou pódio. Nós vamos estar no pódio de Jesus. E Ele vai nos recompensar no tribunal de Cristo, segundo aquilo que fizemos, segundo as obras. Segundo as obras que fizemos no corpo depois que nascemos de novo. E nós vamos estar diante dele, irmãos. E Ele vai olhar para nós. Uau. Olhar 43. E Ele vai olhar para nós. Isso não é muito novo não, né? E Ele vai olhar para nós, irmãos. E a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Aleluia. E a Bíblia diz que as obras, elas precisam passar pelo fogo. E às vezes a gente pensa que algo vai queimar. Não, o fogo são os olhos de Jesus. E a Bíblia diz que aquilo que fizermos, se quando o fogo passar, for comparado a ouro, pedras preciosas, prata, ou pode ser comparado a madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, quando o fogo olhar, queima. Não há galardão. A Bíblia diz que eles já estão salvos e são salvos, mas não desfrutarão dos galardões, das recompensas eternas. Amém? O tribunal do Cristo não é para determinar a salvação, é para recompensar os salvos. Mas, se aquilo que fizermos for ouro, prata, pedras preciosas, né? O ouro só vai purificar aquilo. Não vai desfazer. E há uma recompensa. Agora, nesse dia a gente não pode chegar para Jesus e dizer, o senhor entende, né? Porque a irmãzinha ali, rapaz, ela falou um negócio que eu não gostei. Aí eu parei de servir, saí do departamento. Foi, saí. Olha, mas o senhor entende. Claro que o senhor entende, o senhor é Jesus. Nós não vamos poder dizer isso, irmãos. Ele vai nos chamar por aquilo que Ele nos deu para fazer. A gente não vai poder argumentar com Ele. Você pode aplaudir Jesus? Sabe, queridos, a gente não pode mais perder tempo. Vamos deixar para falar de comparação e competição domingo que vem? Amém? Diga, eu não vou parar. Então, João Batista entendeu que ele não precisava da aprovação das pessoas para ser feliz. Olhe para seu vizinho e diga, você não precisa da aprovação das pessoas para ser feliz. Porque a alegria de Deus está acima da sua felicidade. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente vai viver de todo jeito, ser grosso para as pessoas, andar na carne, né? Não prestar contas, não nos submetermos. Não é disso que eu estou falando. Todas essas coisas são princípios bíblicos que precisamos guardar e praticar. Eu estou falando sobre ter que fazer para agradar. Ter que fazer para ver se alguém me aprova. Deixa Deus te aprovar. João Batista era muito bem resolvido. E sabe onde foi que João Batista foi forjado? No deserto. Sabe o que é deserto? Lugar de falta. Ele não precisou ser forjado em lugares confortáveis. Ele foi grande no lugar que ninguém queria estar. Ele vestia a roupa que ninguém vestia. Ele comia coisas que pessoas não gostavam de comer. Mas naquele lugar, Deus estava forjando ele. Onde Deus quer te forjar? Talvez Deus quer te forjar naquele emprego que você quer sair porque acha que estão te perseguindo. Mas você pode ser Jesus lá dentro. Se o único crente que tiver sair, eu não estou dizendo que você tem que ficar, amém? Ore a Deus, é o Espírito Santo que guia você, não sou eu. Estou usando um exemplo aqui. Mas, às vezes, Deus vai nos forjar em lugares, irmãos, onde muitas vezes haverá desconforto. Mas nós estamos sendo forjados. Sabe onde José foi forjado? Fugindo. Sendo escravo, vendido, fugindo da mulher de Potifar. Deus estava trabalhando nele. Ele estava respondendo a Deus.
Ele disse, quando a mulher veio para cima dele: meu Senhor pode não estar aqui. Em outras palavras, mas Deus está. E ele disse: nem eu posso ser infiel com o meu Senhor natural, nem com o meu Senhor espiritual. Mas às vezes nós achamos que ser forjados é somente no domingo à noite, sentado na igreja, ouvindo uma boa palavra. Não, irmãos. É muitas vezes em lugares que nós não queremos ir. É fazendo coisas que muitas vezes nós não queremos fazer. Às vezes é servindo num departamento que nós não queríamos servir, mas há uma necessidade. Alô? Diga, Deus está me esticando. Então, nós precisamos permanecer, romper, enfrentar, sair do conforto. Não há expansão sem rompimento. E não há rompimento sem esforço. Não há. Nós cantamos aqui, eu sei que está vindo um rompimento. Para que haja rompimento, irmãos, é necessário um esforço. Para que haja rompimento. Nem todos serão felizes com você. Olhe para seu vizinho e diga: nem todos vão se alegrar com você. Porque a nossa retidão expõe o pecado dos outros. A nossa fidelidade expõe a infidelidade dos outros. A nossa obediência expõe a desobediência dos outros. A nossa ação expõe a inércia dos outros. Então, muitos não vão se alegrar com você. Porque você decidiu responder a Deus. E não ao agrado das pessoas. Não, mas todo mundo faz assim. Todo mundo pode fazer, você não precisa ser todo mundo. Nós não precisamos ser todo mundo. Não, mas é porque no meio que eu vivo é assim. Nós podemos ser diferença no meio onde nós vivemos. Sabe por que pessoas jogam pedra em você? Porque você frutifica. Ninguém joga pedra em árvore com fruto verde. Diante de árvore improdutiva, Jesus decreta morte. Por isso que ele disse no texto que nós começamos a ler aqui: fruto. Diga, fruto. Então não te preocupa com perseguição. Não te preocupa com essas coisas. Paulo sofreu muita perseguição fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Certo dia ele ora ao Senhor: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, o espinho na carne não era uma enfermidade. Era um mensageiro de Satanás. Um demônio que seguia Paulo por onde ele ia, perseguindo a sua vida e o seu ministério. E ele diz, quando ele ora a Deus, pedindo para Deus fazer, Deus responde para ele. Diz: Deus está pronto para me responder. Oh, aleluia. E a resposta de Deus foi: minha graça te basta. Em outras palavras, o que eu te dei é suficiente. Paulo entende, se levanta e continua fazendo. Diga: não vou parar. Diga: a minha ação não pode ser motivo para que eu pare. Então, você começou a fazer, tem resistência, rompa. Você começou a fazer, está obedecendo a Deus, coisas se levantaram. Ah, meu Deus, isso é um sinal para eu parar. Não, é um sinal para você perseverar. É um sinal para você não desistir, para você romper, para você se levantar em fé e dizer: rapaz, onde tem deserto, é aqui que eu vou aprender. Você pode ver o Golias, irmãos, como uma oportunidade para parar ou para chegar no palácio. Davi chegou naquele lugar. Ele não foi lá para lutar com Golias. Ele não foi lá para aparecer. Ele foi lá para levar comida. Mas quando chegou lá, ouviu uma história. Qual era a história? Rapaz, tem um cara aí desafiando o povo de Israel. Mas sabe o que é que Davi tinha? Vida com Deus. Porque quando ele estava sendo fiel, cuidando das ovelhas do seu pai, ninguém estava vendo, mas ele estava sendo fiel. Levantou-se um urso, ele derrotou. Levantou-se um leão, ele derrotou. Sabe o que ele diz diante do próximo desafio? Rapaz, Deus estava comigo. Eu venci um urso, venci um leão. Quem é esse circunciso? Agora deixa eu te dizer, irmãos, Davi foi sabido demais. Davi foi sabido demais, irmãos. Porque quando ele chegou lá, que ouviu a história, ele já havia sido ungido, lembra? Quando ele chegou lá, que ouviu o burburinho, a história,
Ele perguntou, o que é que estão dizendo? Que vai receber aquele que derrotar esse gigante? Não, vai receber perdão de impostos, a família, vai casar com a filha do rei. Ele disse, opa! Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante de você. Às vezes a oportunidade ela vai vir em uma embalagem que você não gosta. Ah não, mas eu queria ir para as nações. Às vezes a oportunidade é servir num departamento. É a porta. Mas eu quero ir para as nações. Pergunta para a Meliene aqui em quantos departamentos ela já serviu na igreja. Eu acho que ela só não cantou no louvor. Não sei, se precisar ela canta. Sabe, irmãos, aprenda a reconhecer. Quando Davi, irmão, mas ele foi oportunista. Não, ele foi sábio. Porque ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor. Ele olhou para aquilo e disse, rapaz, eu vou vencer ele, Deus está comigo. Ainda tentará ajeitar, né, botar a armadura de Saul nele. Não, cabe não. Porque tem coisas, irmãos, que não cabem na tua vida. Você não vai correr tua carreira com a roupa de outra pessoa. Você não vai correr tua carreira com a unção de outra pessoa. Você não vai viver o teu propósito com a unção que está sobre a vida de outra pessoa. Não, irmãos, Deus te deu algo. É teu. Agarra, bate isso no peito e sabe de uma coisa, eu vou e não vou parar não. Dê respostas a Deus. E ele se levantou, ele foi lá, olhou para aquele gigante e disse, rapaz, antes do dia terminar eu vou arrancar a tua cabeça. Olha para aí. Um cara jovem. Baixinho, não tão alto quanto seus irmãos. Não tão bonito de aparência quanto seus irmãos. Mas estava lá, irmãos, ele se levantou e disse, sabe uma coisa, eu vou vencer você. Ah não, mas esse grande problema, isso é uma oportunidade de você crescer. Pastor, está tão difícil. Oh, meu Deus. É tanto sofrimento, é tanto sofrimento. Não, irmãos, é a oportunidade de você crescer. Coloca força. Olha para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. Mas pastor, eu queria que não ter problema nenhum. Eu também queria, irmão. Mas enquanto a gente está aqui na terra, vamos ter. Então ou a gente fica reclamando ou a gente se posiciona na palavra. Amém ou é de nós? Amém. Diga, Deus é bom. Então olhe para seu vizinho e diga, rompa. Diga de novo, rompa. Aleluia. Eu falei sobre Romanos 12, né? Está inconformado com o mundo. Sabe, irmãos, para romper, muitas vezes, Deus vai nos mandar fazer coisas que parecem loucura. Deus mandou um povo por 7 dias rodear uma cidade. Havia um sonho de Deus para aquele povo, possuir aquela terra. Às vezes você vai ter que rodear. Não estou mandando você ficar rodeando nada não, mas às vezes você vai ter que perseverar naquilo por um tempo. Até que chega uma hora que de repente, diga de repente, eu dou um grito. Sabe como é que você rompe com o pecado? Fugindo dele. Sabe como é que você rompe com a pornografia? Se livrando daquilo que quer lhe prender nela. Sabe como é que a gente rompe com a miséria? Semeando. Sabe como é que a gente rompe com a inércia? Tomando uma atitude de fazer. Sabe como é que a gente rompe com a mediocridade? Sendo excelente. Amém? Agora diga, é uma opção minha. E Deus estava construindo estruturas de João Batista no deserto. Lugar que pessoas fogem. João vive lá e não precisou de uma multidão aplaudindo ele. Porque ele não precisava do ego dos seguidores nas redes sociais. Ele não precisava de curtidas para incentivar ele a cumprir o que Deus queria para a vida dele. Ele não precisava da aprovação dos reis para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Diga, eu não preciso disso. Deixa Deus criar estruturas em você como ele estava criando em João Batista. Ele era grande, mas não na nossa perspectiva natural. Sabe o que é que Jesus disse para os discípulos? Quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Quer ser grande? Sirva. Às vezes nós achamos que ser grande é estar aqui ministrando a palavra.
Mas entenda, se um dia você estiver ministrando aqui, você também está servindo pessoas. Você não está aparecendo. Você está servindo pessoas. Nós não estamos nos promovendo. Nós estamos promovendo Deus, servindo pessoas. Amém? Então, ele era grande não na nossa perspectiva. Ele aprendeu a lidar com as dores. Nós vamos continuar essa ministração no domingo que vem. Mas eu quero deixar você com um gostinho de quero mais. Pastor, não tem encerramento da ministração? Não, vai continuar. Diga, eu preciso responder ao que Deus me chamou para fazer. Diga, eu não posso ficar parado no meio do caminho. Então se levante por dentro, se levante. Se levante. Sabe, irmãos, tem coisa nova para vir. Nós vamos cantar aqui essa música. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não existe coisa nova com atitudes velhas. Talvez você quer uma resposta nova. Talvez você quer entrar em um tempo novo. Talvez você quer desfrutar de uma unção nova sobre a tua vida. Talvez você quer experimentar algo novo. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que nós vivemos por fé e não pelo que sentimos. Não, pastor, mas eu fui no culto hoje, nem senti um arrepio. Você não precisa sentir arrepio, você precisa crer. A unção, ela não está baseada no que sentimos. A unção, ela opera e nós precisamos crer que ela está operando. Agora, o sentir ou não é só uma consequência do nosso corpo. A gente não pode basear a nossa experiência com Deus naquilo que estamos sentindo, mas naquilo que cremos. Então, algo novo está por vir, não é assim? Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Esse algo novo precisa de resposta nova, de ação nova. Então, meu irmão, comece a se levantar por dentro. Talvez você perdeu muito tempo parado com coisas que pessoas falaram. Talvez você perdeu muito tempo se comparando. Talvez você perdeu muito tempo entristecido com situações que te afastaram. Ei, está na hora de romper com isso.